Olá, nesta aula mostramos as propriedades dos sistemas lineares de três equações com três variáveis. Nesse sentido, mostramos inicialmente o conceito de vetor geométrico, fazendo assim algumas definições. Muito bem. Bom, definição 1. Seja U, V e W os vetores geométricos não nulos. Aqui, o conceito de vetores geométricos não nulos estão ligados aos vetores que podem estar no plano ou no espaço, ou seja, vetores do R2 ou vetores do R3. Então, U é múltiplo de V, é equivalente a dizer que existe um número real tal que U é igual a alfa multiplicado por V. Vetores nessas condições são vetores paralelos ou paralelos e coincidentes. Definição 2. U não é múltiplo de V, se e somente se não existe alfa pertencente a R, tal que U é igual a alfa multiplicado por V. Ou dito de outro modo, U não é múltiplo de V equivale a dizer que U é diferente de alfa multiplicado por V, qualquer que seja um alfa pertencente a R. Vetores deste caso são vetores que não são paralelos. Na definição 3, definimos o que é uma combinação linear. Então, seja U é combinação linear dos vetores U e V, equivale a dizer que existe um alfa, um beta pertencente a R, tal que W é igual a alfa multiplicado por U, mais beta multiplicado por V. Temos aqui o vetor U, temos aqui o vetor V, portanto, fazemos aqui a representação geométrica da combinação linear. Multiplicando U pelo escalar alfa, nós obtemos o vetor alfa U. Multiplicando o vetor V pelo escalar beta, nós obtemos o vetor beta V. E, finalmente, aplicando a regra do paralelogramo, nós obtemos o vetor alfa U mais beta V, que é, portanto, o vetor W. Temos assim, portanto, que o vetor W é uma combinação linear do vetor U e do vetor V. Em vídeo anterior, nós fizemos a classificação dos sistemas lineares em três grupos. O primeiro grupo, dos sistemas que possuem um e somente um par de vetor normal múltiplo. O segundo grupo, os três vetores são múltiplos, os três vetores normais são múltiplos 2 a 2. E, finalmente, o terceiro grupo, aquele formado por sistemas lineares que não possuem nenhum dos vetores normais múltiplos. Vamos começar com o primeiro grupo e estudando, portanto, o primeiro caso. Um sistema do primeiro grupo, primeiro caso, são os sistemas que têm como imagem dois planos paralelos não coincidentes e, obviamente, o terceiro plano terá que ser um plano cortante. Bom, as propriedades. Nós elencamos aqui três propriedades que são propriedades exclusivas. Na verdade, como nós temos apenas dois planos paralelos, significa que nós teremos apenas um par de vetor normal paralelo. E, portanto, poderá ser o paralelismo do paralelismo ou a multiplicidade entre os vetores normais ser entre o primeiro e o segundo vetor. E aqui, então, nós dizemos que existe um alfa pertencente a R, tal que n1 é igual a alfa multiplicado por n2. E os demais pares de vetores são todos vetores que não são múltiplos. São mais dois pares de vetores normais que não são múltiplos e mais três pares de vetores aumentados que não são múltiplos. Essa primeira propriedade refere-se no caso em que o vetor normal seja a multiplicidade ocorre entre o primeiro e o segundo vetor normal. E as outras duas propriedades, nos casos em que a multiplicidade se dá entre o primeiro e terceiro vetor normal, ou a multiplicidade se dá entre o segundo e terceiro vetor normal. São estas propriedades, portanto, propriedades excludentes. Então, vamos mostrar um exemplo de um sistema linear que atende a estas condições.
Então aqui nós temos o sistema e que nós vamos mostrar apenas que existe um par de vetor múltiplo, e esse par de vetor múltiplo é um vetor normal. Nós vamos então começar fazendo a comparação entre os vetores aumentados, porque aí, de modo indireto, estaremos também fazendo a comparação entre os vetores normais, uma vez que um vetor normal está sempre contido no vetor aumentado. Muito bem, então vamos fazer o estudo entre o primeiro e o segundo vetor normal. E aqui nós temos o primeiro vetor normal 1, 2, 3, 4, segundo vetor normal 2, 4, 6, 5. Multiplicando o segundo vetor normal por alfa, nós obtemos o sistema alfa igual a 1 meio, alfa igual a 1 meio na segunda equação, alfa igual a 1 meio na terceira equação. Esses três fatos aqui já nos diz que o vetor normal aqui associado é um vetor múltiplo, e o fato de que a quarta coordenada não é igual a 1 meio nos garante, portanto, que o vetor aumentado 1 e o vetor aumentado 2, ou seja, o primeiro e o segundo vetor aumentado não são múltiplos, tendo, portanto, a multiplicidade entre o primeiro e segundo vetor normal. Ok. Isto é, aqui existe o alfa pertencente a R, tal que o nzinho 1 é igual a alfa multiplicado por nzinho 2. E, com relação ao vetor aumentado, não existe alfa pertencente a R, tal que o nzão 1 é igual a alfa multiplicado por nzão 2. Vamos agora fazer o estudo entre o primeiro e terceiro vetor aumentado. E aqui nós temos o primeiro vetor aumentado, terceiro vetor aumentado, e que finalmente, fazendo os cálculos, nós obtemos beta 1/3, beta 2/3, beta 3/5 e beta 4/9, que é um sistema de 4 equações com variáveis, e que vemos, portanto, que esse sistema é incompatível. Logo, a partir aqui dos dois primeiros resultados, já dá para concluirmos que o vetor normal não é múltiplo e, em consequência disso, também não é múltiplo o vetor aumentado. Ok. Então, assim, agora vamos fazer a comparação entre o segundo e terceiro vetor aumentado do sistema. Então, aqui nós temos o segundo vetor aumentado do sistema, aqui o terceiro vetor aumentado do sistema, e que com isso nós vamos imediatamente obter gama igual a 2/3, 4/7, 6/5 e 5/9 em cada uma das equações, que nos dá, portanto, um sistema incompatível. Em consequência disso, não é vetor normal, o segundo e terceiro vetor normal não é múltiplo, assim como também não é múltiplo o segundo e terceiro vetor aumentado. Temos, portanto, neste caso, que esse sistema possui apenas um par de vetor múltiplo, que é único, e este vetor múltiplo é normal. Temos, portanto, um sistema do primeiro grupo e primeiro caso, isto é, um sistema que possui dois planos paralelos não coincidentes e um terceiro plano secante. Sistemas do primeiro grupo, segundo caso. São os sistemas que têm como imagem dois planos paralelos coincidentes e o terceiro plano secante, como mostra aqui a nossa imagem. São três as propriedades. Essas propriedades também são propriedades excludentes. Neste caso, a primeira propriedade refere-se ao fato de que o primeiro e segundo vetor normal é múltiplo, como também o primeiro e segundo vetor aumentado múltiplo. Ou a multiplicidade se dará entre o primeiro e terceiro, ou a multiplicidade se dará entre o segundo e terceiro vetor. Daí porque nós temos que
essas três propriedades são propriedades excludentes. Então, na primeira propriedade, se existe alfa pertencente a R, tal que n1 é igual a alfa multiplicado por n1 2, n1 igual a alfa igual a n 2, e não existe nenhum outro vetor normal aumentado que seja múltiplo. Então, nós teremos nessas condições um sistema linear do primeiro grupo e do segundo caso. A segunda e terceira propriedade repete-se o mesmo raciocínio, sendo que agora analisados os novos pares possíveis de vetores. Então vamos dar um exemplo de um sistema linear que satisfaz a estas propriedades. Temos aqui o sistema e que agora nós vamos comparar o primeiro e segundo vetor aumentado. Temos então o primeiro vetor aumentado 1, 2, 3, 4, são as coordenadas, e o segundo vetor aumentado 2, 4, 6, 8. Fazendo a multiplicação do escalar pelo vetor, nós obtemos o sistema que, como vemos, as três coordenadas correspondem ao vetor normal e as 4 coordenadas correspondem ao vetor aumentado. Temos aqui, portanto, o caso em que o vetor, existe um par de vetor aumentado múltiplo, como também é múltiplo o par de vetor normal. Então, um par de vetor normal múltiplo e um par de vetor normal aumentado. Vamos agora fazer a comparação entre o primeiro e terceiro vetor normal. Fazendo a multiplicação pelo escalar, nós obtemos esse resultado, que já nos garante, portanto, que aqui nós não temos nem vetor normal múltiplo, nem também vetor aumentado múltiplo. Isto é, não existe um beta pertencente a R, tal que o n1 é igual a beta multiplicado por n1 3, como também não existe o beta pertencente a R, tal que o n1 é igual a beta multiplicado, o n1 é igual a beta multiplicado por n 3. Finalmente, comparando o segundo e terceiro vetor aumentado, fazendo a multiplicação, nós obtemos também valores que dá uma incompatibilidade, que nos dá um sistema incompatível, o que nos leva também a conclusão de que aqui não existe nem vetor aumentado múltiplo, nem também vetor normal múltiplo. Temos, portanto, um sistema do primeiro grupo, segundo caso, que é um sistema que tem um par de vetor aumentado múltiplo e, em consequência disso, obrigatoriamente também será múltiplo par de vetor normal correspondente. É, portanto, um sistema do primeiro caso, do primeiro grupo e segundo caso. É um sistema que tem dois planos paralelos coincidentes com o terceiro plano secante.